Belmiro, você é vocal na crítica dos juros brasileiros. O Açaí tem uma dívida líquida de mais de 11 bilhões de reais. Como que é tocar uma empresa que opera com a margem baixa, porque vocês têm que ter um custo muito baixo, carregando uma dívida desse tamanho? Acho que primeiro, né, separar, né, assim, o fato, né, acho que tem uma, assim, separar em duas coisas. Existe uma leitura que a gente faz da política de juro, que eu vou separar um pouco aqui, e falar um pouco da questão da alavancagem do Açaí, né? Ela é uma alavancagem que foi herdada. Na saída do nosso antigo controlador e na cisão, nós acabamos herdando uma dívida e não o ativo, que representa 90% dessa dívida hoje. Então, né, eu acho que um fato interessante, desde que eu assumi o Açaí quando eu assumi ele estava deficitário, tinha perdido em 2010 mais de 70 milhões de reais. E aí desde que eu assumi em fevereiro de 2011, sabe quanto que eu recebi de investimento? Quanto? Zero. Nem sequer um centavo, nem do GPA, que era o antigo controlador, nem do Casino, nem por oferta mercado. Tudo que nós fizemos foi com caixa, geração de caixa própria e endividamento próprio. Mesmo a dívida que tem hoje, ela é uma herança que nós tivemos na cisão. Em seguida, depois dessa dívida, em 2021, quando o juro estava 2 e o Boletim Focus falava em 7, a gente acreditou, e nós fizemos a aquisição do Extra com juro previsto futuro de 7. E foi um investimento pesado, ele foi durante o período da pandemia. Fora isso, aumentou muito o custo de construção, o que levou o nível de alavancagem da companhia para patamares, e principalmente, acho que não é nem o nível da alavancagem, o quanto do EBITDA você destina para carregamento de dívida. Então, no ano agora de 2025, nós já divulgamos o resultado. A má notícia é que com a dívida dessa, nós pagamos 2,2 bilhões de reais em juros. 2,1 bi em juros. Em juros, 7 milhões por dia. 7 milhões por dia. Fica mais doloroso do que os 2,2. A boa notícia é que nós geramos 4,5 bi de EBITDA e 90% dele vira caixa. Então a companhia está numa rota de desalavancagem, mesmo com essa taxa de juros. Né? Para ter uma ideia, quando virou o ano, né, de 2023, nós devíamos quase 4 vezes o EBITDA. Fechou agora em 2025 em 2,6. Há uma expectativa muito positiva agora também para 26, por quê? A companhia é muito geradora de caixa. O Brasil é um país de, como eu falei, de várias desigualdades sociais. Até a gente começou essa entrevista falando da minha origem com Boia Fria, do quanto de clientes que nós atendemos. E quando você olha para a política de juro, o que a gente tem observado é o quê? O juro alto é um remédio muito amargo para você conter a inflação. Ele tem o objetivo dele ser uma navalha nos investimentos e uma navalha no consumo, para poder segurar preço. Só que o Brasil, quando você tem hoje, né, até eu tinha divulgado um dado que era aproximadamente 7 trilhões de reais, mas até o próprio Furla falou que nós temos quase 13 trilhões de reais em renda fixa, que está gerando e recebendo um dos maiores juros reais do mundo. Depois de um período, esse juro alto, ele começa a se tornar inflacionário, porque a pessoa começa a usar o dinheiro do juro para consumo. Então, quando a gente olha algumas categorias, né, e quando normalmente se mede a alimentação, mas não mede o que é alimentação de classe A e alimentação de classe CDE. Não se extrapola do quanto das categorias, qual é o pedaço inflacionário do juro e qual é o pedaço onde ele está, de fato, reduzindo o consumo. Então, isso tem feito com que, de novo, voltando para aquele dado da Nielsen no quarto trimestre, e aí, obviamente, assim, a gente está simplesmente fazendo uma leitura do mercado. Não faz sentido, sobre ele mesmo, os formatos que atendem a alta renda crescer 4% em alimento, enquanto os formatos que atendem a baixa renda cair 9%. 9% em alimento para baixa renda é muito pesado. É algo muito inédito no Brasil e nós vemos, né, quando a gente acompanha o índice de endividamento das famílias, a gente vê que esse ritmo está ascendente, inclusive agora em janeiro de 26, bateu um outro pico de recorde. Então, o que nós temos observado? Quem está se beneficiando de juro alto é o que sustenta a pouca inflação que nós temos hoje no Brasil. Então, as métricas de olhar por categoria, que muitas vezes elas são aplicáveis para outros países, como os Estados Unidos, Europa, onde você não tem essa desigualdade social tão elevada. Você acha, então, que a inflação que é medida não reflete a realidade hoje no país? Ela reflete a realidade, mas ela tem um componente dentro dela que é o próprio juro alto. Só olhar, por exemplo, passagem aérea.
Se você olhar a passagem aérea, que são a classe mais elevada, que obviamente consome, né? Se você olhar para o próprio setor imobiliário, parte dele hoje está beneficiado pelo juro alto. Então não é que a inflação não seja correta, é que você tem um pedaço do remédio que virou veneno dentro dela. Então o pedaço que era, quando o juro se torna inflacionário, que é um fenômeno chamado economia em K. Quando você tem um pico, né, pela letra K, que a baixa renda ela vai descendo mais e a alta renda vai subindo. Nos Estados Unidos tem esse mesmo descrição do movimento econômico nesse momento, mas lá está muito mais ligado à alta renda pelos ganhos na Bolsa. Muita gente que comprou a ação valorizou muito, ele começa a vender a ação e transformar em consumo. Então, esse consumo, quando ele vem, por exemplo, da venda das ações, ou quando ele vem do próprio recebimento de juro aqui do Brasil, o juro alto não faz efeito nenhum.